tentativa de articulação de um cenário político-econômico favorável, às necessidades internas de crescimento autônomo das nações induzidas, uma reação contrária foi organizada pelas nações que possuíam o controle da reprodução comercial. Com os desdobramentos assistidos após a Primeira Guerra Mundial, países como o Brasil se fortaleceram com as expansões, com os espaços de mercado deixados para trás pelas economias em estado de guerra. Se bem que durante o primeiro conflito mundial, o Brasil só se beneficiou de forma marginal, sem a criação de um projeto nacional de industrialização, o que só veio a ocorrer a partir dos anos 30 com a Era Vargas. Com o governo Vargas, introduziu-se no país um nacional desenvolvimentismo que paulatinamente foi minado e desconstruído até alcançar a definição de ditadura trabalhista de Vargas por setores da imprensa nacional que faziam oposição ao projeto de autonomia econômica e política de Vargas. Com o pós-guerra, a descolonização afro-asiática passou a ser estimulada pela Guerra Fria. Nessas investidas e patrocínios às forças locais, assistimos à alimentação de dezenas de guerras civis e intervenções militares que tiveram sempre como produto ou como objetivo direto o controle das fontes mais diversas de recursos naturais para as praças norte-americanas e por algum tempo soviéticas. Em 1955, a tentativa liderada pela Indonésia, recém-independente da Holanda, de compor um conjunto de países não alinhados, recebeu nos anos seguintes a adesão dos países da América Latina e ficou conhecido como Organização dos Países Neutros, ou Terceira Via. Tal articulação conseguiu formar um núcleo de apoio nas Nações Unidas nos anos 60 com a criação da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Entretanto, essa articulação não passaria desapercebida e rapidamente foi tida como uma ameaça. O título do artigo publicado por Fred Berger para a Comissão Trilateral em 1973, intitulado A Ameaça do Terceiro Mundo, é uma fonte imprescindível de análise, tanto pela perspectiva de transição em que o capital estava passando, pois os anos 60 representariam um período em que o processo dos anos dourados definitivamente ficaram para trás, quanto ao peso estratégico existente nas relações de controle em que os países imperializados estavam submetidos. Essa comissão trilateral, ela é fundada pelo próprio David Rockefeller, certo? Ela tem um objetivo, ela é criada em 73 com o objetivo de que os países do primeiro mundo, eles parassem necessariamente de competir entre si e fizessem uma oposição franca às posturas mais difíceis que os países do terceiro mundo estavam colocando no mercado internacional. Né? Então, a partir de então, eles fomentarem a distribuição em pesquisa e desenvolvimento, ou simplesmente criar posições que dificultassem a inserção dos países do terceiro mundo de forma mais autônoma, que isso fosse garantido por esses países organizados na trilateral, certo? Para Berger, a organização do terceiro mundo era uma ameaça concreta e perigosa aos negócios dos países membros da trilateral. Um cartel de produtores como a OPEP poderia servir de exemplo a outros países produtores de matérias-primas, como o caso do cobre, do estanho, da bauxita, do cacau e de tantos outros. A transferência do controle da formação dos preços para as mãos dos países produtores iria afetar a lucratividade e alterar a correlação de forças no comércio internacional. Essa parte da formação de preços é super importante para a gente entender, porque o comércio internacional ele é completamente distorcido, certo? Eu vou acabar falando isso um pouquinho mais pra frente, mas exigir de países que não conseguem fazer o processo de industrialização, porque são boicotados nesse processo, principalmente nesse período histórico aqui, continuarem sempre mantendo altos níveis de superávit, né? A balança comercial favorável na base de produtos com baixo valor agregado, são commodities, necessariamente toda vez que esses países forem induzidos a superarem os seus recordes de exportação, esses preços vão sempre cair, porque com a oferta aumentada dos produtos lá fora, na verdade a gente vai ter uma deterioração dos termos de troca, né? Isso são os termos usados pelo Prebisch lá atrás, mas os preços eles vão se deteriorar no mercado internacional. Então, é uma luta inglória. Você tem que aumentar o seu superávit, mas quanto mais você exportar, menos você vai conseguir arrecadar em termos proporcionais. Né? Então, o Fred Berger oferece uma série de soluções para os países da Comissão, passando por restrições bilaterais, sanções políticas, criação
comercializados por estes países. E, por fim, a própria intervenção militar, caso os esforços anteriores não garantissem a alteração da conduta dos países. De toda forma, era necessário desconstruir a articulação dos países terceiro-mundistas. Interessante notar que, conforme as nações agrupadas no conjunto do terceiro mundo tentaram criar saídas para suas necessidades de autonomia política e econômica, nascia o discurso que passou a pautar o ajuste dos recursos naturais no cenário internacional. Em meados dos anos 70, as Nações Unidas fizeram suas primeiras reuniões em torno da temática ambiental. O relatório Meagrons, Limites do Crescimento, gerado por um modelo computacional, calculou, segundo as variáveis definidas pelos pesquisadores financiados pelo Clube de Roma, que também é uma outra organização com o mesmo arquétipo da trilateral, tem os mesmos personagens da trilateral, que é a Fundação Volkswagen, Fundação Henry Ford e lá vai. Que o problema da poluição e da má gestão dos recursos naturais era gerado pela pobreza, isso é importante, e não pelo estabelecimento da demanda selvagem desses produtos ou obstáculos existentes para o desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos. Essa questão dos países terceiro-mundistas serem os responsáveis pela degradação ambiental está diretamente ligada nesse período ao fato de eles serem pobres, e por serem pobres, eles serem capazes de garantir a manutenção dos recursos naturais. Esse é o gap, essa é a questão. Se vocês são pobres, nós somos capazes, então nós vamos gerir os seus recursos naturais. É isso que está por detrás desse discurso. Em momento algum, no relatório foi apontado de que forma essa pobreza poderia ter sido gerada ou como aqueles recursos naturais eram empregados internacionalmente. Há apenas um modelo de sociedade, por mais que estivéssemos em plena Guerra Fria. Assim, os primeiros anos de debate oficial, acampado pelas Nações Unidas sobre o centro das questões discutidas pelos países do terceiro mundo, foi os recursos naturais e as condições de reprodução dos mesmos passou a ser pautado dentro dos termos da degradação ambiental causada pela pobreza, ou seja, o problema residia na incapacidade dos pobres de gerir seus próprios recursos. Conforme os países detentores dos maiores atributos comercializáveis em recursos naturais se dispunham a criar uma forma de garantir maior controle sobre os mesmos, paulatinamente o debate sobre os recursos foi sendo tematizado por organizações diretamente ligadas ao capital internacional. O problema do desgaste ambiental existia, entretanto ele passaria a ser tratado sob a perspectiva da racionalidade capitalista. Então, assim, é importante que na minha fala não fique a sensação de que não existe uma questão ambiental. Existe. Mas o que eu estou tentando levantar aqui é que esta racionalidade, esta incorporação, o capital, ele fagocita as suas necessidades, certo? Você tem uma demanda, ótimo, eu vou incorporar a sua demanda à minha racionalidade. Eu vou transformar isso em uma forma capaz de ser gerida pelos limites internos do capital. Né? E é isso que eu vou acabar tentando expor daqui para frente. Nos anos 80, assistiu-se à reestruturação da economia internacional. Os sucessivos anos de demanda reprimida e baixa lucratividade do setor produtivo, por mais que sustentados pelo crescente endividamento e consumo artificial das nações do terceiro mundo, chegou ao seu limite. Iniciou-se a transição para uma economia de mercado liberado, que significava dizer uma economia aberta às rendas financeiras. Né? Tem todo um debate em relação a isso, não necessariamente eu gostaria de entrar, mas a questão de que a economia produtiva ela começou a não ser mais capaz, já no final dos anos 60, de garantir a manutenção dos países do primeiro mundo. Nos anos 70 a gente tem um processo de estagflação, nada mais é baixo crescimento, crescimento negativo com inflação nos países do primeiro mundo. Os anos 70 foram sustentados por empréstimos garantidos aos países terceiro-mundistas, e aí a gente entra com o milagre econômico aqui, certo? São empréstimos encavalados uns sobre os outros, que servem para serem pagos uns sobre os outros. Só que tem um pulo do gato. Esses empréstimos dos anos 70 são financiados pelos petrodólares e as taxas de juros são flutuantes a partir de então para os países terceiro-mundistas. As taxas de juros eram fixas antes. A gente estava num período tranquilo, dos anos dourados do capital, estava tudo bem. Só que as praças principais já estavam sentindo que a questão está
das dívidas de todos os países e uma ressincronização da economia mundial para os Estados Unidos. Certo? Bom, essa nem tão nova dinâmica capitalista, pois já havia sido vivida na passagem do século XIX para o XX e posteriormente esterilizada conforme os conselhos keynesianos no pós-guerra, dava seus primeiros novos passos em busca de um maior controle direto sobre as economias nacionais. Pô, será que já não tinha controle sobre as demandas nacionais? Tinha, mas você ainda tinha o agente do Estado. Daqui para frente, o que a gente vai ter é o desgaste desse agente do Estado, a partir dos anos 80, principalmente com os pacotes de ajuste estrutural, e a inserção direta do capital estrangeiro, do capital internacional, sobre a propriedade privada, certo? Você não precisa simplesmente investir, você pode comprar partes diretas. Essa é a questão. No final dos anos 80, um novo relatório sobre a temática ambiental foi publicado pelas Nações Unidas. Novamente era explorada a relação entre pobreza e desajuste ambiental. Seguindo o vocabulário vigente dos acordos econômicos, o relatório Brundtland sugeria ao FMI e ao Banco Mundial que os pacotes de ajuste continuassem a levar em conta a abertura das economias, pois o mercado era um setor mais capaz de gerir problemas infraestruturais dos países endividados, como a partir de então levassem em conta também o controle dos recursos naturais e questões sociais. Todas essas recomendações foram feitas pelo relatório conhecido como Nosso Futuro Comum, sem ao menos mencionar que tanto os dados sobre a degradação dos recursos naturais como os índices de desenvolvimento humano dos países do terceiro mundo haviam alcançado níveis deploráveis exatamente após anos de políticas superavitárias fomentadas pelas cartilhas de austeridade. O que eu tento mostrar é que, com a explosão da dívida nos anos 80, foi exigido por todos os pacotes de ajuste o aumento da exportação das commodities. E isso aumenta a fronteira agrícola de forma selvagem, certo? Chegou-se ao ponto de afirmar no relatório que haveria uma correlação entre degradação ambiental e o alto plantio das famílias localizadas nas regiões agrícolas dos países endividados. Tal relatório não explicita como essa correlação se daria, nem em quais países ela estaria ocorrendo, a ponto de sugerir que amplas frações dos recursos naturais estariam sendo devastadas graças a esse componente. Assim como não levou a correlação entre o nível de nutrição dessas famílias e suas culturas de subsistência. Vale pautar também que nos anos 80 o Banco Mundial cria um programa que vai se dar aqui no Brasil, mas em vários outros países do terceiro mundo, que é a reforma agrária de mercado, certo? Que é um processo de titularização que vai, na verdade, aumentar a discussão no campo, e a gente vai ter aquele segundo processo decorrente disso, que é a explosão da favelização nas cidades. Então, são processos que estão completamente engatilhados. Bem? Os anos 90 se iniciaram e foi organizada no Rio de Janeiro, a ECO 92, e ela acabou por incorporar as demandas da economia liberal aos receituários ambientais. Por mais que o debate encabeçado pelos países terceiro-mundistas buscasse, através da criação do princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, espaço para desenvolver um equilíbrio nas relações acerca do tema, o acordo que concretizou as ações para mitigar a degradação ambiental elaborada nos critérios do aquecimento global, o Protocolo de Kyoto, aplacaram os esforços com a criação dos mecanismos de flexibilização de mercado. Né? A gente já está entrando no final dos anos 90, a questão dos pacotes de ajuste estrutural ficou para trás, a gente tem a titularização da dívida, então é como se houvesse um aprofundamento da questão da liberação econômica, certo? Esses mercados de flexibilização a gente vai ver em uma série de setores, mas este agente, essa flexibilização econômica que nos interessa. Eles proporcionaram aos países poluidores e responsáveis direto pelas condições de exploração dos recursos naturais e degradação dos países terceiro-mundistas uma saída economicamente eficiente para o problema. Basicamente, eu posso pagar pela minha não redução a você. Então, se você tiver um pouco de curiosidade e ver o tipo de mecanismos, né, os projetos que são criados dentro do Protocolo de Kyoto, que criam créditos de carbono, vão desde uma grande empresa alemã, a RWE, que produz um dos maiores índices de poluição, porque é feito
são termoelétricas alemãs, ela consegue comprar e criar crédito de carbono em favelas no Zimbábue, baseadas em fornos a lenha, certo? Então, aquela mitigação vai criar um crédito de carbono, que é um mercado secundário que vai dar um valor completamente descolado. Ela vai ganhar com isso e dizer para o seu mercado consumidor europeu, para os seus alemães, que ela está fazendo a sua parte para um mundo melhor, por mais que ela continue emitindo todos os índices de carbono. Pelo menos as famílias no Zimbábue agora têm um forno a lenha decente para usar. É basicamente nesse nível que a gente está falando da questão. Né? O mercado de emissões, especificamente o mercado de desenvolvimento limpo, acabou por repor as distorções existentes no mercado internacional no Acordo de Kyoto. Os novos mecanismos atualmente estão sendo discutidos e implementados aprofundam o fosso da divisão internacional do trabalho com a expansão da propriedade privada sobre a vasta gama dos recursos naturais. Vale lembrar que os créditos de carbono, mercadoria criada pelo mecanismo citado, são comercializados nas bolsas de valores e já apresentam participação em operações de risco classificadas como subprimes, por ainda sequer terem sido emitidos, mas já negociados nos mercados derivados. Veja, mercado de futuros necessariamente é um negócio que não existe ainda, né? Você está só jogando para frente. Renda é isso, né? Eu estou negociando um preço futuro de uma coisa que ainda não existe. Tudo bem. A questão desses créditos é que necessariamente eles precisam ser emitidos pela agência da ONU responsável. Então não tem como eles serem negociados por sequer terem sido emitidos. Então eles estão gerando um risco no mercado financeiro que para muitos autores que estão pesquisando já está alimentando sim novas bolhas que a gente pode ver daqui a pouco tempo surgirem por aí. O protocolo de Kyoto fez da criação deste mercado a sua principal bandeira, pois as únicas saídas criadas pelo acordo foram baseadas na eficiência de instrumentos financeiros. Entretanto, esses créditos foram responsáveis por apenas 0,02% da redução dos gases responsáveis pelo aquecimento global, segundo os dados coletados pelo Banco Mundial, apenas 0,02%. Veja, a primeira fase do protocolo de Kyoto, ele se baseou em uma certa faixa de que os países próprios haviam considerado que poderiam se limitar, certo? Não foi uma medida científica, olha, necessariamente precisa se diminuir tanto. Não. Quanto o senhor pode diminuir? Quanto o senhor pode diminuir? A gente vai diminuir isso aqui. Então, veja, cada país participante do grupo que deveria se responsabilizar disse que poderia arcar com X, certo? Não foi uma medida já cientificamente pautada, ou seja, a gente já está em cima de uma elaboração política. Todo o protocolo de Kyoto está sistematizado em cima desses mecanismos. E lá na dissertação, buscando dado aqui, buscando dado ali, a gente fez uma conta simples e chegou a esse enorme valor de 0,02%. Então, veja, em cima de um valor abaixo do estimado já, da necessidade de diminuir de poluição, de emissão, nós temos apenas esse número garantido. Mas, para o mercado financeiro, isso é fantástico, certo? Nós temos vários analistas de bancos, de fundos de investimento que acham isso daqui um dos maiores, citando eles, até o Red Shaw, que este aqui é o mais promissor mercado de commodities do futuro. É claro, eles podem simplesmente se apropriar de tudo que for verde, certo? 0,02% é só uma ótima margem de quanto eles podem entrar. Né? Imagina, se eles conseguirem se apropriar de 10%, o que isso vai significar? Né? Exponho com isso que a temática sobre a degradação dos recursos naturais passa necessariamente pela forma como se dão as relações capitalistas no espaço do comércio internacional, na divisão internacional do trabalho, a busca pela autonomia na gestão das políticas públicas e econômicas dos países endividados, tal como ela se dá hoje, está cooptada. Como afirmou Bernstein nos idos dos anos 70, cartéis de produtores são um risco para a estrutura de mercado, pois isso alteraria o processo de deterioração dos termos de troca e, consequentemente, os interesses dos países imperialistas seriam abalados. Né? Então, veja, se nós entramos de forma conjunta no mercado internacional para vender produtos que nós
bloco os preços, nós alteraríamos completamente a forma como esse mercado opera. Veja, estou dando a solução do mundo, mas simplesmente esses produtos, por chegarem com um preço fixo, eles não teriam que passar pela concorrência de quanto menos, quem dá menos ganha mais. Simplesmente assim. Controlar as reservas naturais através de políticas comerciais articuladas entre os países produtores alteraria diretamente a formação desses preços no mercado internacional de commodities, agindo diretamente nas políticas econômicas dos países induzidos, permitindo uma reorganização da sua matriz produtiva e, consequentemente, do espaço ambiental, já que a base das economias endividadas é a exploração de produtos com baixo valor agregado, as commodities, que encontram a deterioração dos preços de suas mercadorias a cada vez que atingem vários hectares de exportação. Tudo isso nos liga ao núcleo do modelo de desenvolvimento econômico que é imputado às nações imperializadas. Em outras palavras, relações distorcidas mantidas pelo imperialismo. Veja, o mercado internacional é distorcido. Nós temos uma alimentação desta forma, né? Esse é o tema principal do David Harvey, né? Ele não só, esse mercado expandido que nós temos hoje, ele não é a solução do mercado das praças internacionais, não é. Mas quanto mais países eu conseguir manter sempre com uma balança comercial negativa, melhor para as nações que exportam produtos industrializados. Isso é garantia, certo? Porque se eu garanto uma nação toda sempre negativa para os meus produtos, um bloco, uma quantidade grande, sempre dependente de ajuda financeira, de políticas que eu induzo, e assim vai, eu garanto sempre retornos. Então, veja, não existe esse mercado liberal. Não existe, mesmo se houvesse, com essa diferença grotesca que tem de praças altamente industrializadas, ou hoje altamente detentoras de know-how tecnológico, porque a industrialização pode passar para frente, mas eles sempre vão estar com um cat jump para frente, eles sempre vão estar um passo na frente. Tem um livro muito importante chamado Chutando a Escada, do Rajun Chan, ele faz História Econômica em Harvard, e ele depena o processo de industrialização dos principais países capitalistas, certo? Ele vai lá e faz um trabalho de história econômica fantástico. Ele mostra como cada um dos países hoje altamente industrializados fizeram seu processo, como esses Estados-nações se desenvolveram de forma capitalista, o regime protecionista, tudo que você possa imaginar que hoje a OMC impede que você faça, eles fizeram. Fizeram assim extraordinariamente, certo? Então, no final do livro, o Rajun Chan fala, então, a gente pode concluir que estão chutando a escada dos países terceirmundistas? Sim, certo? E é assim que você mantém o fosso. Agora, a questão dos recursos naturais é central, porque, veja, é uma demanda dos países do terceiro mundo o controle sobre a sua principal mercadoria no comércio internacional, que sempre é rebaixado com seus produtos internacionalmente dados nas praças econômicas, e ao mesmo tempo entra com a questão da depredação, os acordos da ONU, que são angariados dessa forma, computando a questão para uma outra dimensão, uma dimensão das finanças, onde a gente não tem controle, a gente continua reproduzindo essa questão. Tudo bem? Obrigada. Pessoal, boa noite. Meu nome é Igor Fuser, eu sou professor na Universidade Federal do ABC, no curso de Relações Internacionais. O que eu vou apresentar aqui é um esboço de um trabalho ainda a ser redigido, ao contrário, aqui da minha colega. O tema não tem um título, mas é o seguinte: vou falar sobre a luta pelo controle político do Oriente Médio e do seu petróleo como um conflito de longa duração, um conflito que se estende há mais de um século, né, através de diversas manifestações específicas, diversos conflitos que são tratados de uma forma isolada, fragmentada, separados no tempo e no espaço,
né? No entanto, eles podem ser unificados no espaço geopolítico do Oriente Médio, né? E no tempo, né? Num tempo que abarca todo o século XX e o início do século XXI. A gente pode tomar como ponto de partida uma constatação bastante empírica, né, do próprio noticiário, né, que grande parte dos conflitos, sobretudo conflitos armados, guerras, né, da nossa época ocorrem no Oriente Médio, né, às vezes simultaneamente, às vezes sequencialmente. Né, atualmente temos um estado de guerra em alguma medida, em algum grau de intensidade, na Líbia, na Síria, no Iraque e no Afeganistão, sem contar o conflito israelense e palestino, né, para citar só os mais votados. Né, e a questão, né, enfim, a necessidade óbvia que se coloca é aquela de buscar elos de articulação, de unificação entre conflitos, que evidentemente eles não são isolados, eles se inserem dentro de uma lógica maior. Né? Do ponto de vista do mainstream, né, o mainstream que se expressa na mídia e se expressa também de alguma forma no meio acadêmico, no discurso diplomático, no discurso político das grandes potências e dos seus aliados, as tentativas de estabelecer essa lógica são completamente inconsistentes. Né? Elas se prestam mais a fins de propaganda política do que realmente de buscar uma explicação séria, ou científica, ou rigorosa desses fenômenos. A tentativa de explicar, né, de articular esses conflitos utilizando termos como defesa da democracia, ou promoção da democracia, ou combate ao terrorismo. Né? Evidentemente, são conceitos que não resistem a uma análise, a um confronto mais básico possível com os fatos. Qualquer aluno de segundo grau é capaz de desmontar, de desconstruir esse discurso sem muita dificuldade. Né? No meio acadêmico existem algumas tentativas de encontrar essa articulação. Eu quero trazer aqui como referência, né, tem um autor estadunidense bastante interessante chamado Andrew Bacevich. Esse Bacevich é um personagem curioso. Ele foi coronel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, os famosos Marines. Depois que ele se reformou, abandonou as Forças Armadas, ele entrou na vida acadêmica e se tornou um dos principais críticos do imperialismo americano. Ele não é socialista, nada disso, mas ele desenvolveu uma crítica do militarismo, ele um militar, né, e do imperialismo. Ele considera que o que está ocorrendo no Oriente Médio, as guerras sucessivas do Iraque, as pressões contra o Irã, tantas outras coisas, ele chama enfim, esse macro conflito de Quarta Guerra Mundial. Quarta Guerra Mundial teriam havido as duas guerras mundiais, a Guerra Fria teria sido uma terceira guerra mundial que não se consumou de uma forma total como as anteriores, né? E essa seria uma quarta guerra mundial. Eu não vou por esse caminho, né? Eu considero um tanto simplista e reducionista essa avaliação do Bacevich. Ela padece de um mal que não é apenas dele, mas que campeia no discurso dominante e na academia, que está presente inclusive no discurso de setores críticos, de setores de esquerda, que tentam interpretar e entender a geopolítica do século XX, tendo como eixo a Guerra Fria, confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Como se esse confronto ele sintetizasse, né, ele abarcasse dentro de si as principais contradições, os principais processos no século XX. Né? Eu discordo dessa visão. Né? Eu considero ao contrário, que a Guerra Fria, a própria Guerra Fria, ela está inserida em uma outra lógica maior que antecede a Guerra Fria e que sucede a Guerra Fria, né, que é a lógica do imperialismo, é a lógica da dominação do planeta pelo imperialismo anglo-americano, entendendo o imperialismo inglês
né, e depois a sucessão de hegemonia da Grã-Bretanha pelos Estados Unidos, uma sucessão que não é isenta de conflitos, né, mas que no essencial é uma transição acordada, concertada, entre uma potência imperialista decadente e outra em ascensão, que é os Estados Unidos. A gente pode, numa visão muito macro, né, considerar o imperialismo anglo-americano, anglo-estadunidense, né, incorporando aí, evidentemente, outros Estados-nações, né, que se somaram à Grã-Bretanha e à Inglaterra, não vou entrar em detalhes para não fugir do eixo, como sendo um longo processo, né, a busca da dominação global, enfim, por essa força política e econômica, né? E a luta pelo domínio do Oriente Médio, que tem como móvel principal, obviamente, o petróleo, né? O principal recurso econômico do século XX, a principal fonte de energia, o principal negócio do século XX, tantas outras coisas mais, a gente pode inserir dentro desse processo, né? Então, tentando entender nessa perspectiva de longo prazo, né, falando meio brodelianamente, sem endossar aqui as teorias específicas do Brodel sobre a história, eu não estou nem concordando nem discordando delas, simplesmente não estou incorporando, mas pensando nesse longo período, eu localizo 3 ciclos bastante claros, né, nessa guerra pelo Oriente Médio, vou chamar assim de uma forma simplificada. Um primeiro ciclo que começa exatamente no início do século XX, em 1901, quando é descoberto o petróleo no Irã, a primeira descoberta petrolífera no Oriente Médio, né, e um ciclo que se estende até meados da década de 50. Um segundo ciclo que não tem um marco muito específico. Eu situo tentativamente como marco, é algo paradoxal. Esse marco é uma derrota numa tendência, mas é uma derrota que abre caminho depois para ascenso e para grandes conquistas. Essa derrota foi a nacionalização do petróleo no Irã, né, um processo que vai de 1950 a 1954, né, e que culmina com a derrubada do governo nacionalista iraniano de Mossadegh, um golpe de Estado, aliás, que marca a estreia de um ator internacional, ou um subator, a Agência Central de Inteligência, que havia sido criada há pouco tempo antes. Foi a primeira ação da CIA, no caso em parceria com o Serviço Secreto Britânico, para derrubar o Mossadegh. Um ciclo marcado pelo nacionalismo, né, e que se estende até o final da década de 1970. A partir do início da década de 1980, existe uma restauração dos atores políticos e econômicos ligados ao imperialismo anglo-estadunidense, né, um ciclo que se prolonga até os dias de hoje. Talvez mostre alguns sinais de esgotamento, vou falar isso no final, mas enfim, né, eu interpreto os conflitos todos que nós estamos vendo no Oriente Médio como, digamos, uma etapa dentro desse longo ciclo, né? O que são esses, esses 3 ciclos? A partir da descoberta de petróleo no Irã, né, e da descoberta também que outros lugares do Oriente Médio abrigariam no seu território fartas reservas de petróleo, quer dizer, ainda numa época em que a maior parte daquela região estava sob o domínio do Império Otomano, inicia-se um longo movimento, né, marcado pela penetração de empresas ocidentais, né, ainda sob o Império Otomano, né, e que depois do final da Primeira Guerra Mundial, esse avanço se traduz numa repartição do Oriente Médio do ponto de vista político entre as duas principais potências da época, Inglaterra e França, né, mas já com uma presença crescente dos Estados Unidos,
né, e uma penetração daquelas empresas ocidentais que ou já nasceram internacionalizadas, como a Shell, né, ou como a Anglo-Persian, que depois viraria Anglo-Iranian, e depois viraria British Petroleum, né, que atualmente se chama BP, depois de se chamar Beyond Petroleum, bem verde. Né? Bem verde, mas o negócio deles continua sendo o petróleo, apesar do Beyond Petroleum, além do petróleo. Né? Essas empresas, né, elas formam, enfim, por um processo que eu não vou relatar aqui para não ser muito cansativo, né? Depois de muitas peripécias, elas formam um cartel, o famoso cartel das Sete Irmãs, que veio a dominar o mercado internacional de petróleo e dominar as reservas petrolíferas da maior parte do mundo, com exceção óbvia da União Soviética e de alguns poucos países que nacionalizaram seu petróleo prematuramente, como o México, mas no essencial, o cartel das Sete Irmãs domina o petróleo do mundo da década de 1920, na realidade desde antes um pouco, quando já estava se constituindo, quando essas empresas estavam no seu processo de expansão, até o final da década de 1970. Está tocando no celular, deixa eu dar um jeito nisso. Então, são 5 empresas dos Estados Unidos, a maior parte delas filhotes da primeira grande empresa petrolífera do mundo, que foi a Standard Oil, do famoso Rockefeller. Então, a Exxon, ia falar ExxonMobil, hoje é ExxonMobil, mas era a Exxon e a Mobil separadamente, né? A Standard Oil da Califórnia, que hoje é a Chevron, a Texaco e a Gulf. Né? Essas 5 empresas dos Estados Unidos, mais a Shell, que é uma empresa anglo-holandesa, uma fusão de 2 empresas, e essa que eu já mencionei, a British Petroleum, elas passam a controlar a exploração petrolífera no Irã, que é um país apenas nominalmente independente, mas na prática, até o pós-Segunda Guerra Mundial, controlado politicamente pela Inglaterra, o petróleo da Arábia Saudita, o petróleo do Iraque, né, um dos países criados artificialmente a partir da dissolução do Império Otomano, Kuwait, o que viriam a ser no futuro os Emirados Árabes Unidos, que originalmente, né, eram unidades semi-soberanas. Enfim, a Líbia entra depois nessa história, mas esse primeiro ciclo é marcado por uma forte expansão da indústria petrolífera do Oriente Médio, né, por um conflito, né, com os povos da região, né, em processo de construção da sua identidade nacional, um processo que começa tardiamente, assim como o colonialismo ocidental, né, no Oriente Médio, que foi o último surto de colonialismo, da forma colonial, né, de dominação capitalista ocidental que nós temos, ocorre no Oriente Médio, um colonialismo em pleno século XX, né, quando nós, na América Latina, já tínhamos a nossa soberania política havia 100 anos. Né? No Oriente Médio, o colonialismo ele está se implantando de uma forma tardia e de duração efêmera, né? De apenas algumas poucas décadas, e no processo de luta contra esse colonialismo se constrói a identidade nacional em países como a Síria, como o Egito, como a Líbia, como o Iraque, enfim, no próprio Irã, o reino do Irã vai entrando em decadência, o reino da Pérsia entra em decadência, dando origem ao Irã. É um processo muito conflitivo. Na década de 20 ocorrem grandes rebeliões contra o domínio ocidental. Rebeliões no Egito, na Síria, no Iraque. Essas rebeliões elas são massacradas, são dezenas de milhares de mortos em cada um desses países. É algo de que a história praticamente não fala, são rebeliões silenciadas pela história oficial, né? Mas que são um prelúdio do que seria o nacionalismo árabe, também persa, no Oriente Médio, né, ao longo de todo o século XX.
Quer dizer, basta dizer só como, assim, pontuando, né, um aspecto desse conflito, no Iraque, no início da década de 1920, são utilizados pela primeira vez na história bombardeios aéreos contra populações civis. O que os nazistas fizeram na Espanha, em Guernica, não foi o primeiro. Os ingleses tinham feito antes no Iraque, destruindo aldeias e pequenas cidades inteiras onde estavam situados os focos da rebelião iraquiana. Mas, né, aos trancos e barrancos, esse domínio ele se consolida, né, ele vai gerando em cada um desses países uma elite ocidentalizada, né, bastante poderosa, né, amarrada ao imperialismo pelas migalhas que eles recebem dos lucros do petróleo, né, sobretudo monarquias e setores ligados a essas monarquias em cada um desses países. Os países colonizados, eles rapidamente, já na década de 30, em alguns casos antes da década de 30, eles perdem a forma política puramente colonial, né, e o que, sobretudo, os ingleses fazem é colocar monarcas, né, árabes no comando, suposto comando, né, de estados supostamente autônomos, mas na prática completamente subordinados, inclusive politicamente, à Inglaterra. Algo semelhante ocorre na Síria e no Líbano, dominados pelos franceses, que também não são melhores do que os ingleses na repressão, né, do massacre que se comete na Síria, a rebelião de Damasco, a maneira como ela foi sufocada, milhares e milhares de mortos pelos franceses, sobretudo da legião estrangeira, né, é algo terrível. Esse processo ele chega ao auge no pós-Segunda Guerra Mundial, imediato, quando a reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, através do Plano Marshall, né, e de um projeto similar ao Plano Marshall aplicado no Japão, é feito em grande medida graças ao fornecimento de petróleo extremamente barato, né, através dessas empresas que atuam sempre associadas aos governos dos seus países, né, e no pós-Segunda Guerra Mundial num processo comandado basicamente por Washington. No entanto, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, já vão se gestando algumas condições, né, alguns fenômenos novos, processos novos, não só no Oriente Médio, mas em outras partes da periferia do mundo, que viriam criar condições, criar um ambiente favorável para o surgimento de um novo ciclo. Eu mencionei agora, então, que é um processo que ocorre no Irã, é um processo pioneiro, né? A busca de afirmação nacional do Irã pela nacionalização do seu petróleo é esmagada. O resultado disso é a implantação de uma ditadura chefiada pelo Shah Reza Pahlavi, que até então era um monarca constitucional e a partir do golpe de Estado de 54 continua sendo um monarca, mas um ditador, um monarca absoluto, algo completamente fora de época, anacrônico, uma monarquia absolutista, né, na segunda metade do século XX, né, mas é isso que se criou no Oriente Médio, né, no caminho destruindo-se a primeira tentativa real de construção de uma democracia parlamentar nos moldes ocidentais no Oriente Médio. Isso é uma ironia, um paradoxo absurda. Quer dizer, o regime que foi derrubado no Irã era uma monarquia parlamentar com liberdade de imprensa, liberdade partidária, partidos políticos, parlamento, enfim, uma democracia representativa, enfim, bastante fiel aos seus princípios, digamos assim. O que de mais perto houve de uma democracia representativa no Oriente Médio em todos os tempos foi esse breve período de república parlamentarista, monarquia parlamentarista no Irã. Na prática, uma república, porque o rei não apitava muito, né? Gerando, claro, né, a partir daí, as condições para o que iriam a ser os conflitos posteriores entre o Irã e o imperialismo que se prolongam até hoje. Mas na década de 1950, né, então, nós temos, sobretudo nas zonas
de colonialismo mais recente no planeta, na África, no Oriente Médio e na Ásia, a erupção, né, de fortes movimentos nacionalistas e desenvolvimentistas, né, no período da descolonização, né, que viriam a se cristalizar no movimento dos não alinhados, Conferência de Bandung em 1955, que vai completar agora 60 anos no ano que vem, bom momento para ser lembrado no meio acadêmico e discutido, né? Enfim, o que veio a ser o terceiro mundismo, né? E nesse processo há uma forte ascensão do nacionalismo árabe. Um nacionalismo árabe que, em certa medida, se constrói na luta pelo controle nacional dos recursos naturais naqueles países dotados de petróleo. O nacionalismo árabe, então, ele tem como marco a liderança de Nasser no Egito. Tem um grande momento com a nacionalização do canal de Suez pelo Nasser, desafiando as potências europeias e se aproximando da União Soviética. Esse processo ele tem na União Soviética e em grau menor na China popular uma retaguarda política, mantendo ao mesmo tempo uma grande autonomia ideológica e política. Esse movimento, ele rapidamente ele chega, né, naquilo que você falou, né, o controle dos recursos pelos países produtores, né, e a cartelização desses recursos, justamente aquilo que Fred Bergstein, né, em tudo que ele representa, né, que o centro hegemônico abomina. Um grande momento ocorre em 1960 com a formação da OPEP, né, feita basicamente por países do Oriente Médio, né, com uma participação importante também da Venezuela, depois a Nigéria, adere, Indonésia, etc. Né, e esse processo ele vai num crescendo nas décadas de 60 e 70, num cenário internacional bastante difícil para o imperialismo. É um período que tem como marcos a Revolução Cubana, né? Mais tarde as independências das ex-colônias portuguesas na África, né? Um outro marco muito importante, a libertação da Argélia, deixa de ser uma colônia francesa depois de uma longa guerra que vai ter um impacto muito forte sobre a sociedade francesa, né? É também o período de ascensão da União Soviética. A União Soviética se consolida economicamente, se fortalece militarmente. É claro que internamente as contradições que mais tarde viriam levar ao final da União Soviética também estavam se desenvolvendo, mas não era um aspecto principal naquele período. Naquele período parecia mesmo que a União Soviética ia ganhar a Guerra Fria, né, que o mundo caminhava por um comunismo, entre aspas, muitas aspas aí, né, um comunismo associado à expansão do modelo soviético e da hegemonia soviética mesma sobre o planeta. Né. Com essa retaguarda, com esse pano de fundo, né, os movimentos de afirmação soberana dos países donos de recursos naturais em geral, especialmente do petróleo, né, esse movimento ele se funde com o nacionalismo árabe, né, criando um movimento político de imensa força naquela época, né, e que se traduz no campo do petróleo com nacionalizações que já vem do final dos anos 60, começo dos 70, né, a nacionalização do petróleo na Líbia em 1971, a nacionalização do petróleo no Iraque em 1972, antecedidos de renegociação dos termos da relação econômica entre esses estados nacionais e as empresas estrangeiras, sempre em favor desses estados nacionais. As empresas transnacionais, o cartel das Sete Irmãs vai se desmilinguindo, vai enfrentando a concorrência, inclusive, de outras empresas nos países imperialistas. Surge uma empresa estatal italiana dentro do campo imperialista, mas correndo por fora com interesses próprios, se chocando com o centro imperialista
e se aliando também com países periféricos do Oriente Médio. Não por acaso, aliás, nesse período emergem algumas lideranças que, né, muito mais tarde ainda dariam bastante o que falar. Muammar Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque, né, o jovem Saddam, o jovem Gaddafi, né, bastante diferentes, um perfil político bastante diferente daquele perfil, né, decadente, decrépito, degenerado que eles vieram mostrar no final das suas carreiras políticas e no final trágico das suas vidas. Mas naquele momento eles eram líderes terceiro-mundistas ao lado de Nasser, né? O partido Baath, que continua no poder na Síria, é um outro ator importante nesse processo, enfim. Né? A República da Argélia também no auge da afirmação do seu nacionalismo, com pendores revolucionários próximos de algum tipo de socialismo e assim por diante. Esse movimento ele chega ao seu auge em 1973, com o choque do petróleo, quando os países produtores de petróleo, numa surpreendente união, né, entre países dominados pelo nacionalismo árabe e, junto com eles, monarquias petroleiras totalmente subordinadas politicamente ao imperialismo, mas que economicamente adotam o princípio de amigos, negócios à parte e se somam, né, em medidas de forte caráter nacionalista e terceiro-mundista. Né? Algo que os teóricos todos das relações internacionais não conseguiram, e aqueles do mainstream não conseguem até hoje explicar como que esses atores políticos, que mal podiam ser chamados de soberanos de estados nacionais, que não eram potência para absolutamente nada, né, conseguem enfrentar as maiores potências econômicas do mundo e a maior potência militar do mundo, que eram os Estados Unidos na época, e levar melhor, não evidentemente no campo militar, mas fazendo uso da força econômica e explorando, né, as brechas do sistema internacional criadas pela própria existência da Guerra Fria, que inviabilizava uma intervenção militar contra esses países da OPEP. Então, esses países eles conseguem aplicar um embargo ao Ocidente, conseguem aumentar em 800% o preço do petróleo, jogando a economia mundial em recessão, uma recessão que ocorre também por outros fatores, né, não foi apenas pelo choque do petróleo, né, e conseguindo a maior transferência de renda, né, em toda a história da humanidade, transferência abrupta de riqueza dos países centrais capitalistas e também de países periféricos não petroleiros para os países da OPEP e transformando essa força econômica em alguma medida em força política. Uma medida bastante inferior à força política que seria possível se analisado simplesmente o peso econômico dos países petroleiros, mas é um momento em que surge a proposta de uma nova ordem econômica mundial sendo discutida nas Nações Unidas, e as Nações Unidas afirmam o direito ao desenvolvimento, né, o direito dos Estados nacionais controlarem os seus recursos naturais. Pela primeira vez na história, né, esse princípio é afirmado nas Nações Unidas, princípio que não valeu, por exemplo, na década de 50, quando o Irã se rebelou. Então, quer dizer, há esse longo período. É realmente uma pena que essa força dos países árabes não tivesse chegado ao ponto de resolver o problema palestino. Poderia ter sido resolvido, mas as divisões no mundo árabe impediram esse desenlace, né? Porém, esse movimento ele perde força, né? E ele é sucedido por um novo ciclo, né, na década de 80. Quer dizer, há um último estertor, né, dessa onda de nacionalismo no Oriente Médio, com o grande ajuste de contas que ocorre no Irã, quando, né, o ciclo interno iraniano dá mais uma volta com a Revolução Islâmica, né, xiita, né, a derrubada da ditadura do Shah e a sua substituição depois de muitas peripécias, não foi assim tão simples, mas o resultado acaba sendo a implantação de um regime teocrático, fortemente nacionalista e anti-imperialista, e ao mesmo tempo conservador, né, e reacionário, tudo isso junto, né, no Irã, né,
um regime que hoje vive um momento de grande impasse, ainda não está muito claro ainda para aonde vai. Né? Porém, na década de 80, ela marca um outro cenário internacional, o cenário do contra-ataque dos Estados Unidos. É o período do Ronald Reagan. Ronald Reagan, ele encabeça aquilo que se chamou uma nova Guerra Fria, o período da distensão dos anos 70. Ele fica para trás. Ronald Reagan faz uma grande aposta geopolítica, aposta que a União Soviética não tem condições econômicas de enfrentar uma competição levada às últimas consequências com o Ocidente. Ele radicaliza a corrida armamentista, né, uma política aventureira que por muito pouco não leva o mundo à Terceira Guerra Mundial, mas é uma política vitoriosa, como se viu com a dissolução da União Soviética. Nesse processo, uma série de mecanismos econômicos são utilizados para enquadrar e para reverter a correlação de forças em relação aos países periféricos que haviam adotado políticas desenvolvimentistas e nacionalistas. A alta dos juros, a queda do padrão ouro-dólar e uma série de outros mecanismos são utilizados, colocando de joelhos aqueles mesmos governos que poucos anos antes buscavam se afirmar como uma força autônoma ou relativamente autônoma no cenário internacional. No Oriente Médio há uma contraofensiva. O presidente Jimmy Carter, antes ainda do Reagan, sinaliza essa contraofensiva no Oriente Médio no seu discurso do Estado da União de 1980, em que Jimmy Carter diz que qualquer ameaça ao fluxo de petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos e seus aliados será considerado uma ameaça vital pelos Estados Unidos.